Então, bom dia, pessoal, bom dia, bom dia. Passar aqui agora esse vídeo com a explicação básica da probabilidade básica, né? No outro vídeo a gente só resolveu a questão, mas vai que alguém ainda ficou com dúvida, né? Pode gravar, eu vou deixar gravado aqui esse vídeo com as regrazinhas básicas de probabilidade. Permanecendo alguma dúvida, tendo alguma questão, comenta aí no vídeo, no canal mesmo, que a gente vai conversando e tirando as dúvidas de vocês, tá? Eu vou projetar aqui alguns slides que eles vão nos ajudar a conduzir esse momento aí com vocês. Bora lá. Bom, primeira coisa. Dentro de probabilidade, nós temos aí duas regrinhas básicas, que são a regra do I e a regra do OU, né? Essas regras, elas meio que comandam todas as questões de probabilidade de genética, sobretudo quando a gente está falando de segunda lei de Mendel, quando a gente está falando de grupo sanguíneo, então a probabilidade de ter sangue AB positivo, né? A gente fala sempre do positivo, do sistema RH e do ABO como se eles fossem uma coisa só, mas eles não são, então eu vou aplicar essa regra do I e do OU aí. Quando fala de menina ou menino com outra característica, também a gente sempre aplica aí a regra do I e do OU. A regra do I predomina nas questões, a grande maioria você vai aplicar a regra do I, né? Mas bora lá entender o que significa essa regra do I e regra do OU. No caso da regra do I, o que vai prevalecer é a multiplicação das probabilidades. E quando que isso vai acontecer? Quando os eventos ocorrem simultaneamente. É preciso que os eventos ocorram simultaneamente. Mas tem uma coisa importante aqui, tá? É preciso que esses eventos sejam independentes. Olha, o que significa que esses eventos são independentes? Quer dizer, na prática da questão, que eu vou fazer dois cruzamentos independentes. Por exemplo, se eu falo qual a probabilidade de um casal ter uma criança B negativo, o cálculo para saber se ela é B é um. O cálculo para saber se ela é positiva é outro. A determinação do sistema ABO e a determinação do sistema RH são completamente independentes, estão em genes diferentes, é totalmente independente. Então, eu faço um cruzamento e faço outro cruzamento. Não há nenhuma ligação direta entre os genes, tá? Há no fenótipo, que a gente vai falar do tipo sanguíneo. Mas o fato dele ser B e de ser RH são eventos independentes. Então, eu calculo a probabilidade de B, calculo a probabilidade de positivo, por exemplo, e aí depois eu decido, pela regra e pelo texto, se eu vou somar ou se eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar quando esses eventos ocorrerem simultaneamente. Então, se eu disser qual a chance de um casal ter uma criança B positivo, tanto ela é B quanto ela é positiva. Então, é uma criança B e positiva. Neste caso, eu somo as probabilidades. Por exemplo, qual a probabilidade de sair o número 6 em dois dados lançados ao mesmo tempo? Sair o número 6 em dois dados lançados ao mesmo tempo. Então, qual é a chance de sair 6 em um dado? Um sexto. Qual é a chance de sair 6 no outro dado? Um sexto. Por que eu estou multiplicando aqui, ó? Por que eu estou multiplicando? Porque é um sexto em um dado e outro sexto em outro dado. Nesse caso, eu multiplico as probabilidades, porque eu vou aplicar aqui a regra do E. Então, lembrar que aqui eu estou aplicando a multiplicação, porque eu tenho a regra do E. Em um dado vai sair um sexto, e no outro dado também tem que sair um sexto. Como é que é a regra do OU, né? A regra do OU vai dizer que esses eventos, eles se excluem, eles não vão ocorrer ao mesmo tempo. A probabilidade de dois ou mais eventos mutuamente exclusivos, ou seja, ou o indivíduo é B ou ele é positivo. Qual é a probabilidade de um casal ter uma criança que seja de sangue B ou de sangue positivo? Ou seja, ele não será as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele for B, exclui a chance dele ser positivo. Se ele for positivo, por sua vez, exclui a chance dele ser B, né? Então, qual a probabilidade de sair o número 2 ou o número 5 em um lançamento de dado? Se eu estou lançando um dado só, não tem como nesse mesmo dado cair o 2 e o 5, né? Então, ou vai cair o número 2 ou vai cair o número 5. Neste caso, um exclui o outro. Então, a chance de cair cada um deles é de um sexto,
né? Então, é 1/6 de cair o número 2, mas também é de 1/6 de cair o número 5. 1/6 mais 1/6, né? Mantém aqui, soma. Lembrar, então, que nós estamos aplicando aqui, porque estamos usando a regra do ou. O resultado seria 2/6. 2/6 aqui podem ser simplificados. O nosso resultado é 1/3. Essa simplificação não é uma obrigatoriedade. Normalmente, as questões trazem o resultado como simplificado, né? Bom, existe uma regra na genética que facilita bastante a vida da gente, e aí principalmente em heredograma, tá? Pode acontecer de heredograma não ter a regra, mas a grande maioria tem, que é a seguinte: pais iguais com filho diferente, esses pais são obrigatoriamente heterozigotos, tá? Então, sempre que eu tiver, se eu falar, João tem sangue não vai valer, né? João tem pigmentação normal e Catarina tem pigmentação normal. Eles tiveram um filho albino. Pronto, os pais são heterozigotos. Então, albinismo é uma característica recessiva, porque o filho, né, é recessivo, já que os pais são heterozigotos e heterozigoto é dominante. Pegando de uma forma simples, que não é a determinação genética, mas infelizmente aparecem questões. Marcelo é alto, Joana é alta e Bernardo, filho do casal, é baixo. Então, se o casal é heterozigoto e é alto, então baixo é uma característica recessiva, né? Isso ajuda a gente a identificar aí. Então, bora observar isso dentro de uma questão, né? Um homem de sangue AB positivo e uma mulher de sangue O negativo esperam um primeiro filho. Bom, primeira coisa, para quem ainda tem alguma dúvida nas questões, vai colocando os genótipos todos, né? Ó, isso aqui é Isão A, Isão B, e esse aqui tem que ter um Rzão. A mulher é sangue O, então se ela é O, ela é Izinho, Izinho. O negativo é sempre Rzinho, Rzinho. O que que nos falta? Identificar se isso aqui é heterozigoto ou homozigoto dominante, né? Sabendo que o homem é heterozigoto para o fator RH, então já falou que ele é Rzão, Rzinho. Qual a probabilidade da criança, qual a probabilidade da criança, né, do casal, ter sangue A positivo? Lembrando, como eu já disse, que A é uma determinação genética do sistema ABO, e positivo é outra determinação, é aquela história dos fatores independentes, tá? Então, bora aqui, ó. Cruzamento para o fator RH, né? Rzão, Rzinho, com Rzinho, Rzinho. Então, nós vamos ter esse resultado aqui. Bom, com esse resultado, quer saber a chance de que essa criança seja positiva, não é? Quer saber a chance de que eles tenham uma criança que seja positiva. Positivo é dominante. Então, Rzão, 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 Rzinho, né? Que é a probabilidade. Isão A, Isão B com Izinho, Izinho, esse é o nosso resultado do cruzamento do sistema ABO, né? Quer saber a chance de ser A. Então, bora aqui, ó. A chance de ser positivo, 1/2. A chance de ser A, 1/2. Como nós estamos falando de A, e de positivo, nós vamos usar a regra do E, que é a multiplicação, né? Então, nós vamos lá, ó. Meio de ser positivo, meio de ser sangue A. Eu multiplico essas probabilidades, por quê? Porque quando eu... Ainda faltou aqui, perdão. Quando eu multiplicá-las, eu aplico a regra do E, né? E aí o meu resultado final, então, ele será 1/4. Aqui a gente só tem uma criança, a gente não está falando da ordem em que elas nasceram, então aquelas outras regras lá não vão valer, a regra da questão que a gente fez anteriormente, tá? Depois a gente traz aqui essas outras regras, como, por exemplo, probabilidade condicional, que é extremamente importante. Vale uma dica. Quando a gente falar, se eu falo assim, qual a chance de um casal ter 3 crianças, sendo as 2 primeiras de pigmentação normal da pele e a terceira albina, eu só multiplico, tá? Se eu dissesse aqui nessa questão, qual a chance desse casal ter 3 crianças? A primeira de sangue O, a segunda de sangue A e a terceira de sangue B. Eu ia pegar e multiplicar. Daria 0, porque não tem chance de sangue O, né? Se eu perguntasse qual a chance deles terem 3 crianças, as 2 primeiras de sangue A e a terceira de sangue B,
eu ia fazer meio vezes meio e achar o resultado. Porque eu falei que as duas primeiras tinham sangue A e a terceira sangue B. Mas e se eu disser a chance desse casal ter 3 crianças, sendo 2 de sangue A e 1 de sangue B, sem dizer a ordem, então vai ser meio vezes meio, né? Porque aí eu teria o resultado de 3 crianças. Mas, como ele não disse a ordem, eu teria que somar de cada uma, como a gente fez na questão anterior, tá? Eu vou trazer uma questão com essa regra novamente e vou trazer também uma questão sobre probabilidade condicional. Até mais tarde, então, a gente vai ver essas questões. Eu gravo o vídeo, mando aqui hoje ainda, tá? Sobre esses outros 2 tipos de probabilidade. Probabilidade condicional é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque na hora da prova acaba passando despercebido, tá? Porque você vai ler, faz aquilo dentro da regra normal que está na cabeça, e às vezes acaba esquecendo que tem uma condição ali naquela regra. Então, depois a gente manda mais vídeos aqui com essas novas regras de probabilidade. Valeu, até a próxima.